Olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema da gestão do tempo. Você sabe administrar bem o seu tempo? Sabe fazer um bom gerenciamento do seu momento de estudo, do seu momento de lazer? Como é que é a sua rotina diária? Vamos pensar melhor sobre isso? Pensando então os objetivos da aula de hoje. Refletir sobre a importância do planejamento estratégico pessoal para uma gestão racional do tempo. Utilizar o tempo de uma forma mais adequada, mais racional. Começando aqui com uma reflexão. O tempo é igual para todas as pessoas. 1 minuto tem 60 segundos, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias. Por que será, então, que algumas pessoas aproveitam melhor o tempo do que outras? Você já parou para pensar sobre isso? Olha só como a ideia do tempo é bastante relativa, né? Tem pessoas que aproveitam muito bem o tempo que tem e outras pessoas acabam desperdiçando um pouquinho do seu tempo. Vamos pensar uma canção que fala justamente sobre isso. A canção é Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Caso você queira ouvir a canção enquanto nós falamos aqui alguns versos da letra dessa canção, bacana você apontar o seu celular ali para aquele QR Code, você pode ouvir enquanto a professora recita alguns desses versos. Vamos lá? És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Olha aí a importância da gente valorizar o tempo, fazer um acordo com o tempo. O tempo deve ser tratado como um deus. Tem a cara do meu filho, é sagrado, é importante. Então, respeitar o tempo e entrar num acordo com o tempo é essencial para que a gente não sinta que desperdiçou, jogou o tempo fora, concordam? Vamos fazer uma atividade sobre isso? Escreva um parágrafo com a sua interpretação sobre a música Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Para você, qual é a importância de entrar no acordo com o tempo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso aí, daqui a pouco a gente retorna com uma sugestão de resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Qual é a importância, então, de fazer um acordo com o tempo? Qual é a sua interpretação sobre essa canção tão bonita, Oração ao Tempo, de Caetano Veloso? Claro que cada um vai dar uma resposta sobre isso, mas vamos aqui para uma sugestão. A canção estabelece uma relação entre a passagem do tempo e o desenvolvimento de um filho, e, portanto, ao seu caráter divino. És um dos deuses mais lindos. Valorizar o tempo, nesse sentido, é fundamental. Entrar no acordo com o tempo significa aceitar que estamos sujeitos a ele e que isso é parte da vida. Aliás, a vida ganha ritmo através dele. Tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Então, muito importante a gente saber fazer a boa administração desse tempo e valorizá-lo da forma como ele merece. Gestão do tempo é um conjunto de técnicas que podem ser usadas para aprimorar a realização de tarefas, de modo que a produtividade e a eficiência sejam mantidas. O gerenciamento do tempo, portanto, consiste na adoção de uma série de processos e ferramentas que auxiliam o cumprimento de atividades e projetos, dentro dos prazos estabelecidos e com resultados satisfatórios. Então, o gerenciamento do tempo é esse conjunto de técnicas que nos permitem valorizar melhor o nosso tempo e desempenhar as tarefas necessárias no tempo que nós temos, sem a protelação, sem a procrastinação. Então, muito importante a gente colocar essas técnicas em prática. O gerenciamento do tempo nos traz muitos benefícios. Dentre eles, nós podemos citar a ideia de que, através do gerenciamento de tempo, nós conseguimos definir algumas metas. Quando temos metas a alcançar, nos mantemos motivados e determinados. Desta forma, conferimos sentido àquilo que fazemos. Então, quando eu tenho uma meta a alcançar, o meu gerenciamento do tempo, ele é extremamente necessário. Se eu estabeleço um objetivo, uma meta e desejo, realizar, desempenhar, alcançar essa meta, obviamente eu preciso organizar as minhas tarefas diárias. Planejamento estratégico pessoal me auxilia nesse processo. Planejamento estratégico pessoal é um tipo de técnica que eu posso aplicar no meu dia a dia e que vai me permitir alcançar de uma forma mais satisfatória as minhas metas, os meus objetivos. Planejar nada mais é do que criar um plano para alcançar determinado objetivo. Planejar é fundamental. Quando eu tenho um bom planejamento, o meu objetivo fica muito mais próximo. Estratégia é a arte de explorar as melhores condições para chegar também a um objetivo. Logo, o planejamento é uma metodologia, um conjunto de princípios, de práticas, de técnicas que eu posso aplicar no meu dia a dia, aperfeiçoando e utilizando melhor o meu tempo. E a estratégia é a análise e a decisão, a parte criativa do processo. Então, se eu tenho uma meta a alcançar, eu preciso definir as estratégias que eu posso utilizar para alcançá-la. E definir isso depende de análise, depende de decisão, de criatividade, certo? Então, planejamento estratégico propõe aí que a gente tome uma decisão sobre como vamos desempenhar cada uma das etapas necessárias até alcançar uma meta específica. O planejamento estratégico começa com o autoconhecimento. Então, devemos nos perguntar: quem sou eu? Onde eu quero chegar? Como chegarei lá? Isso é fundamental. Então, quando eu consigo pensar sobre os meus interesses, os meus objetivos, as minhas metas, quem sou eu, afinal de contas, onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, claro, tudo isso confere mais sentido à forma como eu utilizo o meu tempo. Pensando sobre isso, vamos aqui para uma tarefa mão na massa. Você se conhece?
Sabe quais são os seus objetivos, os seus sonhos, o seu projeto de vida? Faça um quadro dos sonhos. Pense quais são os objetivos e metas pessoais. Você pode utilizar o Jamboard, por exemplo, o caderno ou recursos diversos. Seja criativo. Use imagens e textos curtos na composição deste quadro e compartilhe o seu trabalho com a sua turma. Se o planejamento estratégico começa com o estabelecimento de metas, de sonhos, de objetivos a serem alcançados, agora a gente vai pensar sobre os nossos objetivos. Então eu quero que vocês construam um quadro dos sonhos. Você pode colocar a sua família, você pode colocar imagens representando a profissão que você quer ter, que você quer desempenhar, os seus objetivos, viajar, conhecer o mundo, formar uma família feliz. Então, tudo isso eu quero que vocês representem em imagens nesse quadro dos sonhos. Façam a tarefa aí, uma tarefa bem bacana, anotem aqui essa atividade mão na massa e vamos nos autoconhecer. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem, daqui a pouco retornamos já para dar continuidade a essa discussão.
aí, pessoal? Bacana, né? Anotaram a atividade? Deixem registrado aí. A ideia é que vocês pensem sobre esses objetivos, sobre esses sonhos e consigam construir um quadro muito bacana. Você pode, inclusive, ter esse quadro sempre à disposição aí num cantinho da sua casa, do seu quarto, para você bater o olho no quadro e lembrar, opa, é por isso aí que eu estou estudando, é para alcançar esse objetivo que eu estou aqui me esforçando. Então, bem bacana de vocês terem isso bem visível, um quadro bem bonito aí para você perseguir estes sonhos, esses objetivos. E para alcançá-los é fundamental fazer o bom gerenciamento do tempo. É por isso que vamos continuar estudando aqui o que é o planejamento estratégico e a sua importância no bom planejamento, na boa gestão do tempo. O PEP, ou Planejamento Estratégico Pessoal, é um plano de vida que vai surgir a partir de uma autoanálise sincera, a questão do autoconhecimento. Esse planejamento vai gerar ações que estão alinhadas com as suas realizações no âmbito pessoal, contribuindo para uma gestão mais racional do tempo. Então, essa estratégia, esse projeto, esse plano de vida te permite alcançar de uma forma mais satisfatória os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Uma das etapas do planejamento estratégico, a primeira delas, é a etapa da preparação. Agora que você tem consciência das suas metas e propósitos, faça uma reflexão honesta sobre as seguintes questões. Isso é uma forma de você se preparar para colocar em prática o seu planejamento. Você acredita que está fazendo o melhor? Entregando todo o seu potencial? O seu tempo está sendo utilizado da melhor forma? Suas atividades estão alinhadas com seus sonhos e metas? Então, se eu tenho o objetivo de me formar um médico, eu preciso começar isso agora, tá? Se eu tenho um objetivo de construir uma família feliz, eu preciso começar a pensar nas minhas atitudes hoje. Então, muito importante você alinhar as suas atitudes diárias com o objetivo que você traçou lá naquele belo quadro dos sonhos, certo? Então, a preparação é uma importante etapa do planejamento estratégico. Além disso, você pode fazer a análise SWOT pessoal. O que significa essa análise SWOT? O SWOT é uma técnica de planejamento usada para contrastar em uma matriz ambiente interno, ou seja, forças e fraquezas, e externo, as ameaças ou as oportunidades. Essa palavra vem então da ideia de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Então é uma forma de deixar visíveis essas forças, essas ameaças, aquilo que você precisa superar e aquilo que você precisa valorizar a partir do seu processo de autoconhecimento. Vamos ver aqui um pouquinho desse quadro. Então, penso lá nas forças internas e positivas e nas oportunidades que eu tenho. Quais forças podem ser utilizadas para maximizar as oportunidades identificadas? Eu tenho uma força lá que é me comunicar bem. Como é que eu posso utilizar as oportunidades que eu tenho para melhorar, então, esse potencial que eu já tenho? O que eu devo evitar, né? Quais são as ameaças que podem me levar a utilizar mal esse potencial? Além disso, identificar as minhas fraquezas. Uma das fraquezas que eu tenho é a procrastinação, deixar para depois as atividades que eu posso realizar hoje. Se eu tenho essa fraqueza, identifiquei essa fraqueza, como é que eu posso aproveitar as oportunidades que eu tenho para melhorar ou corrigir essa fraqueza? E quais são as ameaças? Se eu percebo ali que as redes sociais me atrapalham muito e acabam sempre fazendo com que eu procrastine, deixe para depois ainda mais algumas atividades, não seria legal, então, dar um tempo nas redes sociais? Então, assim, a gente consegue identificar melhor como que nós podemos aprimorar aquilo que nós já fazemos bem
e deixar de lado, superar as ameaças, as fraquezas que nós encontramos aí no nosso dia a dia, certo? Então essa análise SWOT é uma boa forma da gente aplicar o planejamento estratégico e melhorar a nossa gestão do tempo. Além disso, estabelecer um plano de ação. O que seria isso? Com seus objetivos em mente, coloque no papel. Quais as etapas necessárias para alcançar estes objetivos? Quais estratégias preciso adotar? Que dificuldades preciso superar? Em quanto tempo vencerei cada etapa a que me propus lá no início do processo? Então, estabelecer, construir o seu plano de ação. Se eu tenho um objetivo a alcançar, eu preciso definir as estratégias, o que eu preciso fazer, que ameaças eu devo deixar de lado na construção, no caminho, né? Seguir o caminho seguro para alcançar esse objetivo. Então, definir um plano de ação é muito importante. Isso pode ser feito em pequenas atividades e tarefas cotidianas. Eu tenho uma prova muito difícil e eu preciso tirar uma boa nota nessa prova. Então, quais estratégias você vai desempenhar para tirar essa nota boa, né? Quais estratégias você vai desempenhar para alcançar esse objetivo? Vou me dedicar 1 hora do meu dia para estudar especificamente essa matéria. Vou buscar vídeos na internet, vou marcar aqui um encontro com meu colega para que ele me explique o assunto, já que ele vai bem nessa matéria. Então, são estratégias, tá? Uma forma de planejar melhor as suas ações. Isso é muito bacana. Qual é o seu propósito de vida? O que faz sentido para a sua existência? Saiba mais. Veja o vídeo e descubra como definir o seu. Então, apontando o seu celular para esse QR Code, você vai ser levado para um vídeo que vai te ajudar a entender melhor o propósito da sua vida, pensar sobre isso, dar um sentido para aquilo que você está realizando no tempo presente. Isso é fundamental. A partir dessa reflexão, você vai conseguir entender melhor que é preciso valorizar cada pequeno instante do seu tempo. Vamos agora para a revisão da aula de hoje. Refletimos sobre como é importante entrar em acordo com o tempo, fazendo uma boa gestão dele. Além disso, entendemos que a gestão do tempo é um conjunto de técnicas que podem ser usadas para aprimorar a realização de tarefas. E também percebemos que o planejamento estratégico pessoal nos permite alinhar os nossos objetivos às nossas ações. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês consigam utilizar essas dicas aí para aprimorar as suas tarefas cotidianas, para se desenvolver enquanto um sujeito. E a gente retoma na próxima aula. Tchau, tchau!